Bom dia. A paz do Senhor Jesus esteja conosco. Amém. E o Senhor possa te conceder um dia abençoado, próximo, cheio de bênção, paz, alegria, esteja sobre a minha vida e sobre a sua vida. Quero deixar esse texto da palavra do Senhor lá em Efésios 6, 7, que diz assim: servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens, certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. Agora nós vamos lá para Colossenses 3:23 diz assim, Colossenses 3:26, 23: tudo quando fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança a Cristo. O Senhor é que estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisso não há exceção de pessoas. Que Deus em Cristo Jesus possa estar a cada dia, a cada hora, e tudo que nós fizemos, fazemos para a honra e glória do Senhor. Da mesma maneira que você estiver aí, queria que você, se você quiser, não é obrigado, vamos agradecer ao Senhor. Agradecer ao Senhor por quê? Por até aqui, Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor nos sustentou. A minha palavra de todos os dias é gratidão. Eu ofereço esse culto em ação de graça pela bênção recebida, pelos livramentos que Deus tem me dado, pela vitória, pelas vitórias mesmo que ainda não recebi, isso é a fé, pelos livramentos que eu ainda não recebi e que eu recebi, isso é a fé. A fé, você não vê a fé, mas você tem a esperança de saber que Cristo, Ele vai voltar para buscar uma igreja, e aqueles que estão lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, Ele vai encontrar com o Senhor Jesus. Eu não tenho tempo para expressar a minha gratidão a Deus, porque se eu tivesse tempo eu ia te falar sem vergonha nenhuma o que aconteceu, mas numa oportunidade eu vou falar para você o que aconteceu, porque o adversário ele tentou me envergonhar, mas envergonhado e confundido ficam todos aqueles que tentaram me envergonhar. Você sabe por quê? Você tem que entender que quando a dificuldade bate na sua porta, quando a enfermidade bate na sua porta, quando algo acontece de errado, é porque Deus ele está te testando, é porque Deus ele está querendo saber quem é você diante dele. E sabe o que eu fiz diante da dificuldade, diante da adversidade, diante da tempestade? Eu fiz da forma que eu faço todos os dias, porque eu não sou merecedor dos livramentos que ele me deu e tem me dado. Talvez eu não tenha uma palavra de expressão como o pastor Salmos, talvez eu não tenha uma palavra de expressão como o pastor Magela, mas eu tenho uma palavra que vai me levar para o céu, que é o conforto de servir a Deus com fidelidade, com honra e glória ao meu Deus. Eu me curvo diante de uma multidão ou diante de todas as pessoas. Todos os dias eu faço dessa forma. Gratidão porque eu não sei falar, tenho a sexta série. Gratidão porque o Senhor me deu o livramento mais uma vez. Eu me curvo diante do Senhor dizendo obrigado, obrigado por esse amanhecer, obrigado por ver mais uma vez os companheiros de trabalho, obrigado por essa empresa de poder estar abençoando cada trabalhador, obrigado a essa empresa, ao irmão Walter e a família dele, por ter dado saúde a ele, Senhor, para ele manter essa empresa, para ele, para cada um funcionário levar um alimento para a sua casa. Você pode agradecer por esse sol maravilhoso, você pode agradecer pelos seus braços, as suas pernas que
que te conduziram até aqui, mas não se esqueça de dobrar o seu joelho e de agradecer pelo fôlego de vida, pelo milagre que Ele fez na minha e na sua vida. Agradeça, porque nós somos injustos, nós não merecemos a graça do Senhor, porque nós somos salvos pela graça, pela misericórdia divina do Senhor. Senhor, como é bom falar do Senhor. Nós não temos tempo, Senhor, para deixar o Teu Espírito Santo agir. Ajure, cantará, e cantará. Mas eu estou cheio do Teu Espírito, Senhor, porque eu não sirvo ao homem, à mulher, e o Teu Espírito me domina, me controla e me eleva aos caminhos que aonde eu não sei aonde eu vou. Mas que o Teu Espírito Santo venha nos conduzir a cada dia, a cada hora, a cada momento, nos livrando de toda cilada do aniversário. Guarda mais uma vez, Senhor, essa empresa. Na segunda-feira já viemos aqui orar por essa empresa, pelo cada funcionário, e todos os dias estamos clamando, glorificando, exaltando e pedindo por cada um deles. Abençoa, mesmo eu não saber o nome de cada um deles, mas dê uma semana abençoada, um final de semana para eles, um dia abençoado e uma semana que vem mais abençoada ainda. Prospera essa empresa, prospera os nossos projetos, se for segundo os Teus projetos, prospera os nossos sonhos, realiza os nossos sonhos, se for segundo os Teus sonhos para nossas vidas. E nós venhamos ficar de pé para Te louvar, Te glorificar e Te bendizer. Como é bom iniciar uma sexta-feira, porque eu já sinto a Tua presença. Você pode aplaudir a presença do Senhor no seu lar? Exaltado, Rei, exaltado no céu. Cante. Exaltado para sempre, exaltado o Seu nome. Quem foi perdoado
aquele que é livre e leva o seu nome. Cante ao poder uma canção. Cantaremos para sempre. Cantaremos para sempre. Amém. E os anjos clamam. Santo. Toda a criação. Santo. Exaltado és. Santo. Santo para sempre. E o teu povo canta. E o teu povo canta. Santo. Canta o Rei dos Reis. Santo. Tu sempre serás santo. Santo para sempre. Tu sempre serás. Tu sempre serás santo. Santo para sempre. Cante a honra do Senhor. A honra, a glória, a força e o poder. E o poder ao Rei Jesus, louvor e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, louvor e o louvor ao Rei Jesus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus, querido? Aleluia! Louvamos o teu nome, Deus. Nós sabemos que o Senhor, Deus amado, insiste em nos abençoar, insiste em nos perdoar, insiste, Deus amado, em dizer: filho, eu estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Pastor, com a palavra no nome de Jesus. Aleluia. Fala pro teu irmão aí, sacode ele, irmão. Bom dia, irmão. Bom dia. Aleluia. Glória a Deus. Bom dia, irmãos. A paz do Senhor a todos. Amém. Glória a Deus, né? Por mais um dia, ano novo. Que Deus continue nos abençoando. Esse é o primeiro culto do ano ou o segundo? É o primeiro culto do ano? Hã? Que bênção, né? Estou dando abertura aqui. Aleluia. Então nós vamos ler o Salmo 19. Salmo 19. Ouço com atenção a palavra do Senhor. O céu se manifesta uma glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouve-se as suas vozes em toda a extensão da terra. E as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, que é qual noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói ao correr do seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus, e o seu curso até outra extremidade deles, e nada se furta o seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente.
Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que o muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem pode entender os próprios erros? Expulga-me dos que me são ocultos. Também da soberba, guarda o teu servo, para que não se acione de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Maravilhoso Deus, nós te agradecemos por esta manhã tão linda, tão maravilhosa, por este momento tão inexplicável, Senhor, em que estamos passando aqui nesta manhã. Pai, que te pedimos aqui a tua mão possa continuar sobre nós, teu olhar benigno nos acompanhe, e que nesta manhã, Senhor, ou com poucas ou com muitas palavras, que essas palavras possam ter uma inspiração do céu. Não tem nada para oferecer, mas o teu Espírito Santo tem. E por isso nós te agradecemos e te bendizemos por tudo, o maior nome que existe, que é o nome de Jesus. Amém. Irmãos, nos livros do Salmo nós temos 150 salmos. E quem passar pelo Salmo 19, eu acredito que nunca mais esquece deste salmo. Esse salmo vai ficar gravado no coração daqueles que lerem. Vai voltar a ler novamente. Porque é muito relevante o que nós acabamos de ler neste salmo. A primeira parte aqui da nossa reflexão, a palavra diz: os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração, outro dia, uma noite mostra sabedoria, a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouve-se as suas vozes em toda a extensão da terra. Não há como nós contemplarmos a criação de Deus, nós contemplarmos o mundo, a perfeição, a harmonia, como que tudo caminha, e não dizer que não existe alguém que está regendo este universo. Tudo que existe na face dessa terra mostra que existe um Criador, não um Criador qualquer, mas o Supremo Criador, o Deus infinito que verdadeiramente fez todas as coisas com excelência. Esse é o nosso Deus. O homem pode até tentar ignorar, mas não tem como. Como nós, por exemplo, lemos o livro de Jó. Ali tem, quando o Senhor começa a afirmar para Jó o seu testemunho, ele diz que deu peso ao vento e pôs as medidas no mar. Então nós vemos que o nosso Deus, não existe palavras para explicar a sua infinitude. Não existe palavras para explicar a sua grandeza. Se a Bíblia não existisse, nós sabíamos perfeitamente que existia um Criador que rege este universo. Assim como os índios que estão lá na selva, que às vezes nunca tiveram contato aqui com a civilização, eles sabem, pela sua inteligência, que tem alguém comandando isso tudo. E assim o Salmo começa dizendo. E aí, quando nós chegamos aqui no versículo 5, no versículo 4, sem linguagem, sem fala, ouve-se as suas vozes. Em toda a extensão da terra, as suas palavras até o fim do mundo, e neles pôs uma tenda para o sol. É qual o noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói ao correr do seu curso. A sua saída desde uma extremidade até o céu, e o seu curso até a extremidade deles, e nada se furta do seu calor. Para a gente entender um pouquinho isso aqui, é meio complicado, né? Aí a gente busca na linguagem explicada, para a gente entender um pouco do que nós acabamos de ler. Na linguagem de hoje diz assim: o céu anuncia a glória de Deus e mostra aquilo que as suas mãos fizeram. Cada dia fala dessa glória ao dia seguinte, e cada noite repete isso a outra noite. Não há discurso nem palavras, e não se ouve nenhum som.
No entanto, a voz do céu se espalha pelo mundo inteiro e as suas palavras alcançam a terra toda. Deus armou no céu uma barraca para o sol. O sol sai dali todo alegre, como um noivo, como um atleta ansioso para entrar numa corrida. O sol sai de um lado do céu, o sol sai de um lado do céu e vai até o outro lado. Nada pode se esconder do seu calor. Isso foi o que o nosso Deus fez. Mas a mensagem mais importante que eu senti de Deus de passar está exatamente no versículo 7. A partir do versículo 7 que diz assim: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejados são do que o ouro simples, do que o muito ouro fino e do pôr dos favos. Então, quando nós chegamos aqui no versículo 7, está dizendo que a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Que lei é essa? As ordenanças do nosso Deus. Nós não podemos pegar simplesmente aqui na palavra lei, porque só se nós formos no livro de Levítico nós vamos encontrar mais de 600 leis. Então aqui dá a conotação dessa lei do Senhor que é perfeita, ou seja, o mandamento do Senhor, as ordenanças do Senhor, a sua vontade por intermédio da sua palavra. Quando nós nos submetemos a Ele, entendemos que precisamos disso para as nossas vidas, a palavra do Senhor diz que então as nossas almas são refrigeradas. Quantas pessoas, irmãos, que não têm paz, não têm alegria, não têm sossego, vivem com suas vidas atribuladas. Quantas pessoas que não têm alegria em viver, e isso não importa da classe social, são pobres, ricos, tem todos os lugares, por todas as extensões. Existem pessoas que são amarguradas de espírito. O que lhes falta? A palavra de Deus nos dá uma receita nesta manhã. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Será que Davi clamava por isso em outro salmo? Sim, no Salmo 23 ele dizia: refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Davi, sendo homem segundo o coração de Deus, mas lidando com tantas coisas, com a sua família, como o rei de Israel, lidando com uma missão tão importante, quantas vezes ele se encontrava também com a sua alma atribulada. E ele sabia que ele só poderia buscar refúgio em Deus, e ele buscava esse refúgio em Deus. Quando nós, por exemplo, lemos aqui, vou voltar uma página, nem estava nesta mensagem dessa manhã, mas eu volto uma mensagem só para mostrar para vocês, 2 páginas aqui. No Salmo 18, no versículo 2, olha o que Davi diz. Versículo 2 do Salmo 18, ele diz: o Senhor é o meu rochedo, é o meu lugar forte, é o meu libertador, é o meu Deus, é a minha fortaleza em quem confio, é o meu escudo, é a força da minha salvação, é o meu alto refúgio. Então nós podemos dizer que Davi, ele não era só o rei de Israel, ele reconheceu a sua dependência do Criador. Era um homem extremamente habilidoso, um homem extremamente, vamos assim dizer, completo na sua vida, mas ele sabia que só a sua sabedoria, só a sua habilidade, só o seu conhecimento não era suficiente para que ele estivesse bem todos os dias. Ele precisava constantemente estar buscando, como diz o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então ele procurava refrigerar-se na presença de Deus. Nos momentos de luta, nos momentos de adversidade, Davi sempre socorria, ele sempre buscava o seu socorro naquele que tem um socorro para as nossas vidas, como diz o Salmo 121. Levantaria os meus olhos para os montes,
De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então aqui no versículo 7 do Salmo 19, diz: além do Senhor perfeito, ele refrigera a alma, ou seja, traz tranquilidade, paz para a alma, segurança para a alma, quando nós verdadeiramente submetemos a vontade do nosso Deus e entendemos que a vontade dele é perfeita para as nossas vidas. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. De que Deus precisa testemunhar? Sendo Ele Deus, mas Ele mostra que Ele é o Deus Todo-Poderoso e só Ele é o Senhor. Ele disse isso para Moisés, para todos os seus servos do passado: fique tranquilo, eu sou. Diga a Faraó que eu sou, te enviou. O Deus Todo-Poderoso, Ele é o único Senhor, o único Ser Supremo, que verdadeiramente traz para nós um alívio de sabermos que a existência da vida vale a pena. Por quê? Porque nós temos uma referência. Qual é a nossa referência? O nosso Criador. Amém? Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Ou seja, os ensinamentos do Senhor são perfeitos, são retos e alegram o coração. Então, quando nós procuramos nos pautar pelos ensinamentos do Senhor, por intermédio da sua palavra, nós então teremos os nossos corações alegres. E em Provérbios diz que o coração alegre aformoseia o rosto. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. Sabe, você contemplar as coisas com clareza, não ter dúvida, não ter erro na sua jornada. Então a palavra diz que o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Se nós formos ler sobre o temor do Senhor, quais são os benefícios daqueles que verdadeiramente temem a Deus, leia o livro de Provérbios. É bênçãos, 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 é crescimento, é sabedoria, é estrutura para todos aqueles que verdadeiramente procuram temer o seu Deus, o seu Criador. E quando nós tememos a Deus, nós estamos honrando e respeitando-o, e ao mesmo tempo também nós somos honrados por Ele, diz a sua palavra. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente, mais desejáveis são do que o ouro. Isso é Davi dizendo, tá, irmãos? De tudo que ele desfrutava no palácio, de tudo que ele poderia verdadeiramente ter acesso, de tudo que aquele reino poderia proporcionar a Davi, a maior grandeza ele buscava na presença de Deus. Quando ele diz aqui, mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que o muito ouro fino, e mais doce do que o mel e o licor dos favos. Também por eles admoesta o teu servo em guardar a grande recompensa. Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me dos que me são ocultos. Como nós somos falhos, como nós somos pecadores, e ainda quando buscamos a Deus, ainda somos pecadores. Se não fosse a misericórdia de Deus, a palavra do Senhor diz que nós seríamos destruídos, mas as suas misericórdias se renovam a cada manhã, em favor daqueles que temem o seu santo nome. Quem pode entender os seus próprios erros? Expurga-me dos que são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que não se esquiorie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. O que adianta, irmãos, nós guardarmos, sermos soberbos, acharmos que somos aquilo que verdadeiramente não somos? Nós somos limitados, nós somos pessoas frágeis. A nossa força está no nome do Senhor nosso Deus. Quantas pessoas são soberbas? Quantas pessoas são orgulhosas? Isto não leva a lugar algum. O Senhor Jesus diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. A ignorância do homem não leva ele a lugar nenhum. Pode levar à destruição, mas não a bênção. Então, a palavra diz aqui no último versículo:
Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Às vezes nós pecamos o tempo todo com palavras, e a palavra do Senhor diz que tudo está registrado. Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só aquilo que for boa para promover edificação. Então Davi diz: que as palavras da minha boca sejam agradáveis diante de ti, a meditação do meu coração seja agradável diante de ti. Passa por nossa mente vários pensamentos, nós devemos excluir quase todos aquilo que verdadeiramente não serve para as nossas vidas, e pedir a Deus graça e misericórdia para que possamos louvá-lo com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, com as nossas palavras, com as nossas vidas. Enfim, Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda exaltação. E esse é o nosso Deus que fez um grande milagre nesse dia, e esse milagre se encontra aqui presente. Cada um de vocês aqui que levantaram os seus leitos, graças a Deus, contemplando a natureza, com os sentidos perfeitos, né? Então nós podemos dizer, cada manhã é um milagre. Obrigado, Senhor, por esse dia. Estamos aqui em 2026. Quantos não chegaram a 2026? Famílias inteiras foram cefadas em acidentes. E assistiu os jornais aí, sabe? Graças a Deus nós estamos aqui. E que tudo possa ir bem nas nossas vidas, em nossas famílias. Que Deus continue nos abençoando. Que seja um ano, irmãos, assim, aconteça o que estiver acontecendo, mas que a nossa vida esteja baseada no Salmo 112. O Salmo 112 tem um versículo que diz assim: aquele que teme ao Senhor, ele não teme as más notícias, porque o seu coração é firme, confiando no Senhor. Amém? Notícias vêm de todos os lados e você permanece firme, porque você sabe quem você confia, quem você ama, é maior do que tudo, e nada está acima do nosso Criador. Ou seja, todas as coisas estão embaixo dele. Amém? Encerra aqui minha mensagem, essa mensagem. Deus continue abençoando a todos, em nome do Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer. Cante isso, vai, irmãos. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus, cante e declare. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Vamos ficar de pé, irmãos? Eu não sei qual é a tua expectativa para 2026, mas eu sei sim que existe um Deus que cuida, que trata e nos faz todos os dias ouvir a sua voz, nos permite a estar de pé, nos permite a ser sensível à sua voz. Fala para o Senhor Jesus em 2026, querido. Deus, eu quero ser mais sensível à tua voz. Fala para Deus. Não é feio, não. A gente, eu assisti agora, está tendo janeiro branco. Isso, janeiro é branco. E aí assisti uma palestra essa semana. E aí a gente cresce, sabe, Paulo? As pessoas dizem assim: homem não chora. Quem foi que disse isso, rapaz? Homem que é homem chora. Homem que é homem perdoa. Homem que é homem ama. Então guarda isso no seu coração, Deus, que nesse 2026 eu possa chorar mais aos teus pés, eu possa me alegrar mais no Senhor, eu possa me jogar diante do teu altar e dizer assim: Deus, obrigado, porque eu sei que de mim mesmo eu não posso, mas o que está em mim é maior do que aquilo que eu possa suportar. Amém? Bênção apostólica no nome de Jesus. Só um segundo, eu carrego comigo a gratidão. Queria agradecer um funcionário desde
do ano passado, mas eu não tive a oportunidade. Mas eu pedi licença, pastor, para que eu viesse falar. Eu queria agradecer ao Paulinho pelo desempenho para com o culto, mesmo em oculto, mas eu quero trazer à tona. Mas ela falou assim: foi o senhor que pintou? Não, ele soltou o pé, porque eu levei ele para lá e ele agarrou o parafuso. Eu pedi ele para consertar o parafuso e ele foi, pegou e pintou. Então eu queria te agradecer, Paulinho, por cuidar da casa, sem eu pedir, sem alguém pedir, e você teve esse incentivo. Continua assim. Também quero te agradecer por ter me auxiliado nessa mesa. Eu pedi o Tamar e ele pediu a ele, com carinho ele fez. Muito obrigado, está me ajudando muito a montagem do som. Gratidão. Você pode agradecer, dá uma palminha. Adeus, dá uma chuva de palma. E o grande amor do nosso Deus, e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos nós, e todos digam amém. Glória a Deus. Estamos encerrados.